Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, os irmãos são generosos ao ponto também de colocar no telão. Mas se você tem uma Bíblia, acompanhe da sua Bíblia. Eu acredito que hoje nós vamos ler da NVI. Todos acharam? Todos acharam? Diga, eu achei. Joia, que bom. Vou ler aqui as escrituras. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Novamente 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essa é uma palavra muito pontual para esses dias. Essa é uma palavra que eu acredito que seja uma palavra de precisão para o tempo de edificação do Senhor na sua própria igreja. Muitas coisas vieram ao meu coração durante as primeiras horas desse dia, quando eu comecei a receber aquilo que eu vou falar aqui. Bem nas primeiras horas mesmo, o dia ainda não tinha nascido, era 4 e pouco, 5 horas da manhã, quando o Senhor começou pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, a dispensar ao meu coração aquilo que nós iríamos compartilhar aqui nessa noite. E eu acredito que aquilo que esse texto carrega, aquilo que está embutido nesse texto, é algo de extremamente importante, de extrema riqueza para todos nós. Eu acredito, queridos, que aquilo que essa palavra, ela consegue promover no coração daqueles que verdadeiramente estão vivendo alguma coisa que possa estar conectado com aquilo que está sendo dito ali, essa palavra talvez vai conseguir promover para muitos refúgio, alívio, vai conseguir talvez promover para a sociedade em um ambiente global, porque agora a gente não pode limitar essa palavra a um lugar físico, a um lugar geográfico, porque Deus não é limitado geograficamente, amém? A Bíblia diz que o céu é o seu trono, mas a terra é estrado para os seus pés. Ele transcende os ambientes que o homem consegue compreender como limitações. Ele está aqui, mas ele também está acolá. Deus não tem limites, Deus não conhece fronteiras. Ele estabeleceu isso para cuidar do coração do homem, mas Ele mesmo trafega de eternidade em eternidade. E é interessante, queridos, que quando Deus ele traz esse contexto, Ele revela que naquilo que estava acontecendo em Mateus capítulo 11, era um contexto muito similar aos nossos dias. Era um contexto que parecia que havia uma sobrecarga no coração do homem, um cansaço que não é físico, que não é meramente físico, talvez reflita no físico, mas tem origem em um ambiente da alma. E além do cansaço, além daquilo que o contexto dessa palavra exprime, é interessante que existia também, ou existe nesse contexto, desafio você a chegar na tua casa e ler esse livro, esse capítulo do livro de Mateus. Existia ali também uma certa confusão acontecendo. Para você ter uma ideia, a confusão entre aquela época era tanta que até aqueles que vieram à terra debaixo de uma palavra estavam confusos. O texto de Mateus capítulo 11 começa nos primeiros versículos com João Batista
encarcerado, prestes a morrer. E ele agora envia os seus discípulos até Jesus o Messias e diz assim: olha, pergunta para ele se é ele mesmo que a gente deveria esperar ou se vai ter outro. Havia uma confusão pairando no ar. Até mesmo os próprios escolhidos estavam confusos. Havia ali entre o povo daquela época, os religiosos, um peso, porque eles buscavam uma resposta e não achavam. Era como se eles estivessem dando soco no vento, estavam lutando por algo que eles não viam fim. E dentro desse contexto, Jesus começa a explanar para eles o que ele estava esperando daquela geração. E ele começa a falar as gerações. Por isso que esse texto ele transcende o tempo e talvez ele alcance a sociedade global, os dias de hoje. E ele diz assim: olha, vocês são uma geração que quando nós começamos a tocar a flauta, vocês não dançaram. Vocês não corresponderam. Nós cantamos lamentações e a gente esperava que vocês chorassem, mas vocês não choraram. E aí Jesus vai expressando todos os acontecimentos daquela época. E ele vai deixando muito claro que aquelas pessoas estavam cansadas por diversos e inúmeros motivos. E estavam procurando, e a procura delas acabavam dando em nada. Deixa eu dizer para vocês algo ainda mais aprofundado. Eu acredito que, assim como naqueles dias, que muitos, ao procurar e não encontrar, se cansaram, os nossos dias, muitas pessoas estão procurando um senso existencial, procurando uma resposta, e às vezes por não encontrar se cansam, e ao se cansar, elas escolhem uma das piores opções que o homem ou uma mulher pode escolher. Em meio ao cansaço eles desistem. Quantos aqui não tiveram ou não conheceram pessoas que por se cansar no caminho, desistiram? Em vez de se renovar, desistiram. Porque o cansaço, ele é um sinal de que você precisa descansar. O cansaço é um sinal de que você precisa de renovo, e não de que você precisa desistir. Mas naquele tempo, assim como nos nossos dias, eu não quero colocar aqui muitos exemplos trágicos. Muita gente tem se cansado. E talvez, só talvez, eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que estão cansados. Só talvez Deus me acordou de madrugada, porque eu precisava orar, mas depois que eu orei, Ele me deu essa palavra para compartilhar com você, porque só talvez possa ter gente aqui que esteja passando exatamente por essas crises. Afligidos, oprimidos com a vida, com o dia a dia, com as demandas, com aquilo que está acontecendo ao redor, e o cansaço tem pesado sobre você. E aí, em meio a tudo isso, até pensar em desistir você tem pensado. É interessante que aquilo que Jesus fala para esses homens, para esse contexto, para essa realidade, é que existe uma forma segura de lidar com essas circunstâncias. E a forma mais segura de lidar com essas circunstâncias é ouvir o Senhor e obedecê-lo. Porque Jesus faz vários convites nesse contexto. E o primeiro convite que ele faz é um convite a ir para um lugar aonde o homem nunca deveria ter saído. Na verdade, o convite de Jesus aqui não é algo novo, é algo antigo. Porque desde o momento que o homem decidiu sair da presença de Deus, Deus o chamou para voltar para o lugar da sua presença. O convite de Jesus dizendo, vinde a mim, não é algo que está no Novo Testamento, mas é algo que desde o Éden, quando Deus desceu, Ele disse, Adão, onde está você? Você está no lugar errado, era para você estar aqui, você está ali.
Era como se lá no Éden, Deus estivesse falando para o seu filho: vinde a mim, Adão, você está no lugar errado. E é interessante que os primeiros textos da Bíblia começam com um convite, e o último capítulo da Bíblia termina com a expressão exata desse convite, porque começa lá em Gênesis, mas lá em Apocalipse diz que agora, com a compreensão plena do Espírito, gerada pelo Espírito, a igreja se une a Ele e diz: vem. A ideia do Senhor sempre foi que o homem ouvisse e obedecesse a Ele. Quando Jesus faz esse convite, Ele não está pensando, preste atenção, Ele não está pensando: eu quero ser objetivo. Ele não está pensando no seu cansaço físico, mas no peso que é produzido por consequência daquilo que entrou a raça humana, que é o pecado. O que nos pesa, que vai além do físico, não é o cansaço, é o resultado e o fruto do pecado. É isso que pesa na vida do homem. O homem não se sente cansado por trabalhar, ele só agora cansa por meio do trabalho, porque o pecado produziu isso. Então o cansaço que alguns precisam se aliviar aqui, não está limitado ao cansaço físico, mas é resultado e fruto daquilo que foi produzido pelo pecado. Esse mundo, ele produz esse fruto e esse cansaço de forma sutil e sorrateira. Às vezes a gente não percebe, passa despercebido. Exige de nós uma perspicácia, fica comigo, se atente a essa palavra. Às vezes exige de nós uma perspicácia para entendermos quando isso é produzido. Porque essas coisas são produzidas de forma sutil e sorrateira. Elas não vêm de forma avassaladora. Elas não chegam como consequência de um ato incalculado, incoerente. Elas vêm devagarzinho. É aquilo que os antigos disseram, Ivan, que o pequeno, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. E eles também disseram que um abismo vai chamando o outro. Então, às vezes, a gente se encanta com o fermento e a gente esquece que a massa está sendo levedada. E o que isso está acontecendo, ou o que você quer expressar com isso, é que como se as águas fossem subindo. E aí, de forma sorrateira e sutil, essas coisas vão acontecendo e o homem vai pesando, vai se cansando, mas não consegue se quebrantar ao ponto de pedir ajuda. Mesmo vendo as águas subindo, mesmo vendo a massa levedando, tudo isso ainda é fruto do pecado, porque o pecado produziu o orgulho, o pecado produziu o ego. Então o que acontece, queridos? Preste bem atenção, muitos dos sofrimentos, eles estão se multiplicando, porque os homens não querem deixar de lado uma aparência. Os homens não querem deixar de lado aquilo que eles têm por reputação, então eles preferem sofrer calado, eles preferem chorar escondido, eles preferem mostrar não para os outros, mas para si mesmo que nada está bem. Mas quando o dia amanhece, a base esconde a olheira das mulheres. O homem tem uma desculpa para dizer que se cansou em outras formas, mas poucas pessoas estão dispostas a dizer: eu preciso de uma ajuda. E o que isso causa? Isso causa que as pessoas estão perdendo a batalha para si mesmo. Muita gente tem sido vilã de si mesma, porque o convite de Cristo Jesus continua aberto a todos. Nós não aceitamos o convite porque nós achamos que nós temos capacidade, ou uma forma, ou um jeito, ou um entendimento, ou um conhecimento de resolver aquilo que só Ele pode fazer. Não, por favor, vamos ser verdadeiros. Muita gente acha que vai conseguir fazer algo que só Ele pode fazer. E isso se multiplica por quê?
Porque hoje a gente tem muitos refúgios, outrora não havia tanto. Quando Jesus falou em Mateus 11, não existia Rivotril. Vamos lá, irmãos. Quando Jesus, ele falou lá atrás, não existia ansiolítico. Ele era a única saída para aqueles que estavam vivendo dessa forma. Hoje nós achamos tantas saídas. E talvez pela graça e a misericórdia de Deus, o que Jesus está querendo transmitir para nós nessa noite ei, abre o jogo, abra o teu coração, abaixe a sua guarda, quebre as aparências, aceita o meu convite, receba aquilo que pela graça eu posso te dar. Por que isso é importante? Porque se nós não fizermos isso, os homens vão continuar entregando as suas vidas aos seus próprios prazeres, vão se oferecer a coisas que não saciam e que na verdade só gera mais esgotamento. As coisas vão continuar se acumulando e no fim de todas elas vai vir o esgotamento. E sabe o que acontece nesse momento? Preste atenção. Sabe o que acontece nesse momento? O momento de profundo esgotamento, a gente passa a praticar o primeiro pecado. A gente passa a acusar os outros. Sabia disso? Quando chega o esgotamento para o homem, ele agora que não ouviu o convite, que não se entregou a uma verdade, ele agora passa a achar que todos são responsáveis por aquilo que ele está vivendo. Eu estou falando alguma besteira, irmãos? Me ajuda a pregar. Existe um cansaço existencial nos nossos dias, irmãos, onde muitos correm para encontrar algo que os preencha e os satisfaçam. Aonde nessa busca as decepções só se acumulam. Não, vou ser verdadeiro aqui. Existe um cansaço existencial onde as pessoas procuram preencher um vazio. E nessa busca incansável, as decepções só se acumulam. Tem crianças de 15, 16, 17 anos, que querem tomar e perder a sua própria vida, porque já foram abusadas ou se entregaram a relacionamentos abusivos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, na busca frenética de um preenchimento, de um vazio existencial. O convite de Jesus continua vigente. Se Deus nos trouxe aqui nessa noite, o assunto é sério, mas a verdade é mais séria ainda. O convite continua vigente. Muitos acabam se entregando a isso, irmãos, e se decepcionando. Quantas pessoas, irmãos, estão acreditando que precisam de atenção? Eu aprendi algo, ela não está aqui hoje, eu aprendi algo com a Andréia. Ela disse: pastor, existem 2 tipos de pessoas: aquelas que acham que precisam de atenção e aquelas que querem ser o centro das atenções. E tem muita gente correndo de forma frenética, achando que precisa de atenção, quando na verdade quer ser o centro das atenções. E aí as pessoas, elas negociam a todo e qualquer custo para receber aquilo que elas acham que precisam. E em meio a tudo isso, preste atenção, em meio a tudo isso, a achar que precisam de atenção, se perdem querendo ser o centro das atenções, e quando não conseguem chamar a atenção, porque o chamar a atenção é aquilo que as move, elas acabam parando, porque já diz o senhor Luiz Hermínio, só pode te parar aquilo que te move. E se o que te move é a atenção alheia, quando isso não acontecer, você vai ficar numa cama parado, depressivo. E o convite de Jesus continua vigente.
Em meio a tudo isso, irmãos, as palavras de Jesus, elas são chegadas como um barco salva-vidas. Em meio a tanta água, em meio a tanta coisa, talvez não haja um estado mais que possa compreender mais do que o nosso estado. As palavras de Jesus chegam ao nosso tempo, em meio a tudo isso que eu falei, como um barco salva-vidas, como um carro de resgate, como a sirene que era tão esperada em um momento de aflição e de um grito de socorro. E deixa eu dizer, irmãos, por favor, entenda algo aqui. Esse barco salva-vidas, esse resgate chega para um tipo de pessoa. Aqueles que sabem e que decidiram compreender que sem Jesus eles nada podem fazer, que eles não são tão sábios e não tão entendidos assim. Porque o contexto dessa história é alertado por Jesus no versículo 25, dizendo: Ele respondeu àquele povo com uma oração e uma expressão aos céus. Ele respondeu ao povo, não falando com o povo, falando com o Pai. Ele disse: graças eu te dou, Pai. Preste atenção, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor, Pai que estás no céu, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que existem coisas que Ele quer fazer com pessoas, que Ele não vai conseguir fazer, porque essas pessoas se acham sábias demais aos seus próprios olhos, e entendidas demais aos seus próprios olhos. Então Ele ocultou isso dessas pessoas, para revelar somente aos pequeninos. Irmãos, isso é sério. Hoje é noite de seriedade. Por favor, em nome do Senhor Jesus, se você está presente aqui, e se você acha sabido demais, se você se acha entendido demais, se você se encontra relevante demais, se coloque em um lugar onde toda a sua sabedoria se torne uma pequenez, diante daquilo que detém todo o conhecimento, toda a verdade, todo o poder. É Ele que sabe, a verdade é Ele é a verdade encarnada. Nós estamos aqui como eternos aprendizes, e se nós nos acharmos sábios demais aos nossos próprios olhos, Ele vai ocultar algumas coisas de nós. Isso não é agradável, isso não é bom. Se tornar sábios e entendidos aos próprios olhos é ser privado de viver de viver e corresponder àquilo que Ele está revelando nesses dias. Porque se Ele ocultou aos sábios e aos entendidos e revelou aos pequeninos, Ele continua fazendo isso esses dias. Por favor, irmãos, por favor. O barco salva-vidas chegou para você hoje. Não se sinta sábio demais aos seus próprios olhos. A gente acha que a gente pode encontrar saídas com o nosso próprio entendimento. Dobre o seu entendimento ao Senhor. Se incline diante daquele que tudo sabe. Preste atenção. Em meio a tudo isso que eu falei, em meio a tudo isso que eu expressei até aqui como uma introdução, acelerando aqui, vem a maior expressão de Cristo Jesus para o povo daquela época e para a nossa época. Vem um convite. Por que convite, pastor? Porque um convite ainda está aberto a uma resposta. Por que convite, pastor? Porque convite não é uma intimação. Convite é uma opção que você pode ter na sua vida. Jesus disse agora então: vinde a mim. É um convite. Ir até Ele não diz respeito a Ele. O convidar diz respeito a Ele. Ir até Ele diz respeito a nós. E Ele diz: vinde a mim. Porque
tudo aquilo que o homem precisa para ser transformado, de tudo aquilo que eu disse e que você compreendeu, e de tudo aquilo que eu disse, mas que você não compreendeu como eu disse, mas compreendeu de acordo com aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que o homem precisa para ser transformado é ouvir o convite, ir até ele e permanecer nele. O lugar mais seguro que o homem pode estar é em Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 15, que estando na videira, o homem pode até receber podas, mas ele continua dando frutos, em tempo certo. É como o Salmo 1, plantado junto aos ribeiros, é a palavra que está vigente aí, como árvores plantadas junto a ribeiros. É o lugar mais seguro que o homem pode estar, é ir até o Senhor. Adão, se não tivesse se escondido, estaria no lugar mais seguro do mundo. Abel morreu, e se Caim tivesse respondido a ele, ao Senhor, quando o Senhor disse: aonde está o seu irmão? E ele de forma orgulhosa disse: por acaso sou eu guardião do meu irmão? Se ele tivesse respondido: eu falhei, eu errei contra o meu irmão, Deus o teria restaurado. Porque o lugar mais seguro que alguém pode estar é na presença do Senhor Jesus, é em Cristo. Esse convite se estende de gerações, irmãos. Não existe outro lugar. Por que não existe outro lugar, pastor? Porque nele está a vida, nele está o perdão, nele está a restauração, nele está a salvação, nele está o gozo verdadeiro, o deleite verdadeiro, a satisfação verdadeira, o sentido verdadeiro. A promessa se cumpre nele. Irmãos, a recompensa é ele, a eternidade está nele. Tudo o que nós precisamos se resume nele. Nós precisamos parar de bater cabeça. Tem muita gente batendo cabeça, e muita gente se perdendo por bater cabeça, quando tudo já está nele. Ele disse: vinde a mim. João 14,6 disse: aquele que vem ao Pai, não é aquele que vai ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tudo está nele. E nós precisamos nos alicerçar nessa verdade. Quando nós compreendemos que nós não vamos conseguir chegar a um lugar de plenitude, de restauração, sem estar nele. Nós nem esperamos ele convidar, a gente se lança. Vamos ser verdadeiros, vai. Quando nós compreendemos que tudo aquilo que a gente precisa está nele, a gente já não precisa mais esperar ele convidar. A gente perde o sono por ele. A gente se lança, porque chega um momento que quando as suas guardas abaixam, você sabe que você é, ou quem você é verdadeiramente. Ei, e sem ele, vou dar uma notícia aqui, sem ele, nós nada podemos fazer. Agora veja bem, por detrás de um convite, vem algo ainda mais estarrecedor. Porque o convite é o início de algo que restaura, que transforma, que cura, que muda, que estabelece princípios e vida dentro de nós. Mas após esse convite vem um outro convite, ou talvez uma instrução. E essa instrução é fantástico, é algo simples, mas a gente despreza o simples, porque nós somos a geração tecnológica. Bora, vamos lá. Nós desprezamos o simples, porque nós nos tornamos uma geração tecnológica. Antigamente, os meninos talvez não vão saber disso, a nossa internet era discada. Para baixar uma foto, era 1h30. Hoje, no celular, a gente baixa tudo que a gente quer. E vou falar a verdade aqui, rasgado. Você baixa até o que você não deveria baixar.
A tecnologia, a sofisticação tem matado muita gente. Inclusive, tem matado em forma de desprezo daquilo que é simples. De desprezo daquilo que é belo. Nós deixamos de contemplar o que é belo. E a gente passou a viver aquilo que nós achamos que é sofisticado. Preste atenção, em meio a tudo isso vem uma expressão de Cristo Jesus. Ele diz: tome sobre vocês, tomar sobre é sobre, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Cara, de verdade, vamos falar a verdade? Se Jesus só nos chamasse até Ele e curasse de tudo aquilo que eu já disse a vocês, de todas as depressões, as insônias, de todos os medos, os traumas, de todas as aflições, de todas as dependências que o homem criou, de todos os abusos que a gente viveu na vida, se Jesus nos curasse só disso, dizendo vinde a mim, já estava suficiente. Mas quando Ele traz o homem até Ele e promove cura, agora esse homem que foi curado precisa ser desenvolvido. E por isso que agora vem uma outra diretriz: tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim. Repito, tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim. Jugo, como muitos de vocês sabem, na época de Cristo Jesus era muito usado para lavrar a terra. Até hoje existe, mas hoje já existem outros meios. Mas jugo basicamente é uma canga de madeira que era colocado sobre dois animais. O mesmo jugo. Dois animais agora puxavam os instrumentos de trabalho daquela época por meio de um jugo. Então sobre esse jugo ficava um animal aqui e outro animal ali. E juntos agora eles puxavam algo que aravam e trabalhavam a terra. E quando Jesus, ele usa essa terminologia, ele usa exatamente a instrumentalidade da sua época para dizer: tome sobre vocês o meu jugo. Era como se ele estava dizendo assim: olha, eu estou carregando um peso, eu estou exercendo um trabalho, o que eu quero agora é que você fique do meu lado e caminhe comigo de forma sincronizada. Jesus disse: cara, eu quero mudar a sua vida, mas além de mudar a sua vida, eu quero agora dar uma toada aos seus passos. Eu não quero que você ande nem à frente nem atrás, eu quero que você ande debaixo do meu jugo. Eu quero que você, após ter deixado o jugo, que era pesado, que era doloroso, que era penoso, eu quero agora que você compreenda que o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, sabe o que era fardo? Era aquilo que as instrumentalidades, as carruagens, as carroças carregavam. Ele diz: olha, o meu jugo, esse que está no meu ombro, que você vai ficar do lado, ele é suave, e a carga aí de trás, que são os fardos, eles são leves. O seu era pesado, o seu jugo era desigual, mas o meu não. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que ele diz que o jugo dele é suave? Porque antigamente, irmãos, e até os dias de hoje, se alguns animais trabalham nesse jugo, muitas vezes algum animal se cansava. E como eles estavam trabalhando por horas longas, Marcelo, muitas vezes um animal puxava mais do que o outro em algum determinado momento. Então um carregava um peso maior do que o outro em um determinado momento. Era como se aquele que estava ao lado só acompanhasse a passada, mas o peso mesmo estava no ombro só de um. No caso de Jesus, o que ele disse era o seguinte: quando você andar sincronizado comigo, você não vai estar apenas curado, mas eu não vou permitir que aquilo que esteja sobre o seu ombro seja mais pesado do que o que você pode carregar. Não, pare e pensa nisso só um pouquinho. Quando nós andamos em sincronia com Cristo, Ele não permite que aquilo que carregamos seja mais pesado do que a gente pode suportar. A própria palavra dele diz isso, que Ele não permitiria que viesse sobre nós um peso maior do que aquilo que a gente pode suportar. O jugo de Cristo é suave.
É uma sincronia, é um desenvolvimento. Quando aqueles animais, eles andavam trabalhando, o resultado daquele trabalho era um desenvolvimento da terra. A terra ia sendo desenvolvida. Para quê? Para na hora certa, ela dar o seu fruto. Quando aqueles animais trabalhavam, eles sabiam que estavam sendo utilizados para desenvolver algo que iria alimentar pessoas. Deixa eu falar para você, igreja em Guarapari, quando você tomar o jugo de Jesus que é suave, você vai aprender a andar num desenvolvimento, que vai trabalhar algo que um dia vai alimentar alguém. Você vai trabalhar em uma sincronia, que um dia vai produzir algo para alimentar alguém. E é quem que carrega isso que alimenta? É o próprio animal que está debaixo de um jugo suave. Porque chega um tempo que Jesus disse, vocês estão trabalhando sobre um jugo suave, mas vocês estão carregando um fardo também que é leve. Jesus não disse que nós não carregaríamos fardo, Ele só disse que ele seria leve. A gente tem que parar de hipocrisia, porque muita gente profetizou no estado do Espírito Santo, em várias localidades que está debaixo de água, que 2020 seria o ano da vitória, que 2020 seria o ano da restauração, e lá está o povo lá debaixo da água. Nós temos que dizer a verdade, dizendo que nós vamos carregar um fardo, que nós vamos estar debaixo de um jugo de Jesus, mas vai ser suave, vai ser leve, porque com Ele, até debaixo da água as coisas ficam leves. Ah, não. Com Ele, até carregando o fardo, as coisas ficam leves. O problema é quando a gente quer fazer da nossa própria forma. E eu vou terminar essa mensagem muito rápido. Jesus valida, preste atenção, Jesus valida o seu convite com uma sincronia de passos, de caminhada, com um andar lado a lado, não abandonando. Vamos fazer um parênteses legal aqui? Quantas pessoas que estão do seu lado, vamos fazer mais legal ainda, quantas pessoas que estavam do teu lado dizendo assim, olha, estou contigo e não abro, estamos juntos, a palavra hoje é estamos juntos. Pode contar comigo. Quando você precisou contar, essas pessoas não estavam mais lá. Não, vamos falar a verdade, Guarapari, vamos. Quantas pessoas já disseram isso, mas quando você precisou já não estavam mais lá? Quanta gente já fez isso? Agora Jesus, quando cura, quando restaura, Ele fala, olha, eu vou andar do teu lado. E Ele é tão... Jesus é tão sério na sua palavra, que quando Ele foi deixar aqueles pelos quais Ele convidou para tomar o seu jugo, Ele disse, olha, fica tranquilo, eu vou partir, mas vai vir o Espírito Santo, que vai ficar com vocês, porque eu estarei com vocês, por meio dele, até a consumação dos séculos. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu não sou os capixaba que diz que estamos juntos, depois te deixa na mão. Eu não sou aquele amigo, aquela amiga, eu não sou aquele companheiro que diz que estamos juntos, mas na primeira oportunidade te traiu, te bagunçou com a tua vida. Quando eu digo, vem, toma o meu jugo, eu estou falando de algo que vai sincronizar os seus passos com os meus. E todas as vezes que você olhar para o lado, você vai me encontrar ali. Eu desafio alguém aqui a dizer para mim que já passou uma circunstância onde Jesus não estava presente. Eu desafio alguém aqui que não tenha tido as suas lágrimas. Irmãos, quando você chora e ninguém vê, você pode ter certeza que Ele está ali. Ele está ali quando você passar pelos vales, e Ele vai estar ali quando você estiver nos mais altos dos montes, meus irmãos.
Reconhecer que Ele está é uma opção, mas que Ele está, Ele está. Que Ele está, Ele está. Ele nunca deixou de estar. Jesus nunca deixou de estar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que estaria, a sua palavra é nele mesmo, sim e amém. Quando Ele faz um juramento, não tendo ninguém superior para jurar, Ele jura por si mesmo. E Ele mantém justo e vigente a sua palavra até a consumação dos séculos. Agora, por que Ele consegue fazer isso? Como que Jesus consegue validar o convite e o aperfeiçoamento? Ele consegue validar isso depois da vírgula no mesmo versículo dizendo: eu sou manso e humilde de coração. E aí a gente acha que mansidão é um temperamento. Não é. Mansidão não é temperamento. Nas escrituras aqui não é um temperamento. Mansidão, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Cara, a Bíblia é muito linda. Jesus estava dizendo assim: olha, eu também estou subjugado por alguém. Mansidão é alguém nas escrituras. Mansidão no original ali é: eu também estou subjugado por alguém, eu estou debaixo do jugo de alguém. E aí você vai ler João capítulo 5, versículo 19, você vai entender quem Jesus se subjugou. Ali está dizendo: olha, o filho não faz nada que o pai não esteja fazendo, porque tudo aquilo que o pai faz é o que o filho faz. O filho olha para o pai para saber o que fazer. E Jesus disse: olha, eu valido não apenas o meu convite, mas eu valido o meu jugo, porque eu também estou subjugado. É bem melhor confiar em alguém assim. Alguém que está subjugado, que não faz a sua própria vontade. E aí entra a questão da humildade, porque a humildade aqui tem uma conotação com a humildade nossa, com aquilo que a gente conhece. Mas humildade aqui está muito mais ligada a não fazer a sua própria vontade. A dizer: eu tinha uma vontade, mas eu submeti essa vontade a alguém, porque eu decidi me humilhar. E aí tem as escrituras para respaldar isso. Ele, mesmo sendo Deus, deixou a sua glória. E aí tem toda aquela ênfase que os pregadores dão, aquele sensacionalismo. Fez uma reunião no céu, teve reunião coisa nenhuma, irmãos. Desde a fundação do mundo, Jesus já estava direcionado e comissionado para vir. Ninguém fez reunião dele, não. Deus é o único que toma decisão sem fazer reunião. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado no coração do Pai. Ele já estava pronto para vir, morrer numa cruz, por mim e por você. E quando chegou a hora, Ele deixou a sua glória, flutuou num ventre por 9 meses, tomou o jugo, deu descanso ao oprimido, aliviou o abatido, foi até a cruz, desceu ao inferno, mas hoje habita nos céus dos céus. Esse é o Jesus que eu conheço. Essa é a humildade que eu conheço, Eric. A humildade que não faz a sua própria vontade. Ele valida o seu convite, ele valida a sua direção, porque ele era subjugado e ele sabia a viver uma vontade que não era dele. E parece que falaram isso hoje, aqui pela manhã, na escola ministerial, acho que foi lá na sala das 9. A vontade de Deus dói. Jesus é a maior prova disso. A vontade de Deus dói, andar pela cruz dói. E andar pela cruz não é ter um marido birrento, beberrão, nada disso. Andar pela cruz é negar a sua própria vontade.
E dói, irmãos. Talvez não doa para você, que você está com uma cara aí de que não dói não, pastor. Então não dói para você, dói para mim. Fazer a vontade de Deus dói. Dói. Mas até a dor produzida por cumprir uma vontade que não é a sua, produz um peso de glória muito maior. Muito maior. Produz um peso de glória muito maior, muito mais excelente. E para finalizar aqui, para você ir para sua casa, comer pastel, cachorro quente e assistir o restinho do Fantástico. Se nós entendemos como estamos, não sermos sábios aos nossos próprios olhos, não sermos sabidão, entendido demais, nós vamos conseguir enxergar aquilo que Ele ocultou aos sábios, mas está revelando aos escolhidos, aos pequeninos. Nós vamos conseguir enxergar o seu convite, nós vamos conseguir andar em sincronia com Ele, nós vamos conseguir aprender com Ele, e nós vamos desembocar, sabe em qual lugar, irmãos? Um lugar que é pouco frequentado no século atual. Não existe muita gente lá, Davi. Jesus disse que ao fazer isso, ao aprender, nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Tudo vai convergir para um lugar seguro e muito maior e melhor do que tudo aquilo que você já deve ter provado até o dia chamado hoje. Um lugar onde a sua alma vai encontrar descanso. Esse lugar é melhor do que hotel 5 estrelas e está cheio de vaga, porque poucas pessoas têm conseguido chegar até lá. Fica de pé, deixa eu falar com você de pé. Deixa eu falar com você de pé. Compreender e atender. Compreender e atender. Por favor, fiquem comigo, pouca movimentação. Compreender e atender. Em obediência à voz de Cristo, vai te levar para um lugar que muita gente quer chegar, mas ainda não sabe o caminho. Mas você nessa noite tem plena ciência desse caminho. Feche os olhos, sem caramelizar nada. Sem hiper sensacionalizar nada. Você sabe aquilo que você precisa. Você tem ciência. Deus te deu uma consciência. Deus te deu uma consciência. Deus lhe deu uma consciência. Deus lhe deu. Deus me deu. Você sabe. Você sabe o que você precisa. Feche os olhos. Eu não vou pedir nem para que ninguém se movimente aqui para frente hoje, de coração. Eu acredito que isso é uma tratativa tão pessoal. Você sabe o que você precisa. Você tem ciência daquilo que você precisa. E hoje você também tem ciência daquilo que Ele é. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso?
Você que precisa atender os convites de Jesus. Você que precisa você precisa atender o primeiro convite dele. Regressar à presença dele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,